beleza? Aqui é o Rômulo, esse aqui é o Igor e esse é mais um episódio do nosso podcast, Podcastando no Plantão. Muito boa noite, como prometido, a gente ficou devendo um vídeo sobre corpo estranho no ouvido externo. E a pergunta é o seguinte, você já pegou um paciente assim, ou já viu alguém prescrever, alguém resolver um caso desse? Ou se você nunca viu dentro do hospital, já ouviu algum colega, algum familiar falando que teve alguma vez que ir para o hospital porque tinha um inseto dentro do ouvido? Então, é uma coisa que não é tão comum assim, mas acontece bastante dentro de pronto-socorro. E é importante que você saiba como fazer, porque é muito simples, não precisa ficar desesperado na hora de chegar para você. Eu vou dividir isso aqui, corpo estranho no ouvido externo, em duas partes. Cera, tá? Impactação do ouvido externo por cera, e corpo estranho mesmo, que aí seriam dois novos grupos. Inseto e objeto, tá? Pode ser, por exemplo, uma bolinhazinha pequena que soltou de um brinco e a criancinha foi, pegou e colocou. Detalhe, objeto é muito mais comum no paciente pediátrico do que no paciente adulto, tá bom? Como que começa essa história para você? Como que esse paciente chega para você no pronto-socorro? Relato, ele te conta o que aconteceu. Ou a mãe relata, por exemplo, que o objeto sumiu, a criança estava brincando e agora está chorando e colocando o dedo no ouvido, por exemplo. Então, há sempre um relato envolvido. Antes de tudo, antes de fazer qualquer coisa, de preparar sonda, de pegar e irrigar, de ligar para o otorrino, o que você vai fazer? Otoscopia. Pronto, primeira coisa que você vai fazer é uma otoscopia. Ver se você consegue avaliar o que está sendo relatado. Por exemplo, se o paciente refere que ele tem impactações por cera recorrente, vê se você consegue ver aquilo. Ou se ele fala que um inseto está lá dentro, ele está ouvindo o barulho do bater de asas, o zumbido. Você vai com o otoscópio conseguir ver o animal, o insetinho. O animal não, gente, o inseto. E, ao mesmo tempo, você também vai conseguir ver o objeto. E aí, beleza. Agora vamos separar os grupos para você entender o fluxograma. Em relação à cera, impactação por cera, como que a gente vai resolver isso? Primeira coisa que você faz, se você tiver um agente ceruminolítico, que seria o cerumin, o famoso cerumin, você pingaria pelo menos durante 20 minutos antes de você proceder uma irrigação no pronto-socorro, por exemplo. Então você esperaria aqueles 20 minutos fazer efeito e ia fazer irrigação. Como que você faz irrigação? De preferência, soro morno, tá? Soro a temperatura ambiente, para evitar muita náusea, evitar vertigem na hora que você irrigar o ouvido. Coloca essa paciente sentada, cobre os ombros para não molhar ela inteira, pega uma cubarinho, tá? Coloca aqui embaixo, na região afetada do ouvido, e uma sonda. Você precisa de uma sondinha. Várias sondas você arrumar uma sonda. Pode pegar uma sonda uretral, cortar um pedaço para ficar curtinho, ou usar, por exemplo, o gelco de um abocate, por exemplo. 16, 18, tu pode usar, tá? Como que você vai fazer? Pega uma seringa, de preferência, se tiver de 60 ml, melhor ainda, mas se não, pode ser de 20. Separa esse sorinho perto de você, vai enchendo esse soro agora, com essa paciente sentada, o ouvido preparado. Não precisa enfiar a sonda toda dentro do ouvido, vai colocar só um pouco, de preferência com uma postura mais para cima possível. E você vai fazer essa lavagem sem fazer muita força, tá? Uma força constante, média e constante. Pode repetir isso 1, 2, 3, 4 vezes até você ter a retirada, por exemplo, e você vai ver ali na cuba a cera, por exemplo. Então, resolvido esse caso de cera, entendeu? A gente usa um ceruminolítico e depois a gente parte para uma irrigação com soro morno, soro a temperatura corporal, tá? 37 graus. E corpo estranho, tá? Objeto, esses objetos como bolinhas, por exemplo, alguma coisa perfurante, você tem que tomar muito cuidado, né? A irrigação fica praticamente contraindicada se você não for um especialista, não tiver muita certeza do que você está fazendo, porque há um risco de você aumentar aquela lesão. Então, nesses casos, a grande preferência aqui é indicar esse paciente para um otorrino. Se não é uma urgência médica, ele pode retirar aquele objeto, por exemplo, com uma pincinha jacaré, com um bom otoscópio, né, ou com outro tipo de pinça que ele possa carregar aquele objeto, e talvez no pronto-socorro você se arrisque com alguma pinça e acabe colocando aquele objeto mais para frente, tá? Em relação aos objetos, também tem uma relação da pediatria. Então lembre que às vezes a criança não coopera com você, fica difícil você tirar esse objeto. Então, nesses casos aqui, a gente tende a encaminhar esse paciente para o otorrino, tá bom? E agora, inseto no pronto-socorro. Isso aí acontece também. E como que você faz? Nesses casos dá para você tirar dentro do pronto-socorro mesmo, ou pelo menos iniciar o tratamento. Se aquilo for agudo,
ele provavelmente não vai ter queixas de perda de audição ou queixas maiores, entende? A ideia é que ele chegue para você com um relato que ele praticamente sentiu o momento que o bichinho entrou e não saiu mais, e começou a mexer, começou a andar e tá ouvindo aquele barulho. Então é um relato bem agudo, tá? Você não precisa se preocupar com grandes detalhes aí. E a ideia, qual que é a primeira coisa que você faz para acalmar, até acalmar o paciente e matar o inseto? A gente usa, por exemplo, alguma solução para imobilizar o inseto. Então, de preferência, a gente faz uso da xilocaína gel, por exemplo, vai pingar ali, pode tirar numa seringuinha e instilar dentro do ouvido externo, ali 1 ml, 2 ml, se você achar que encha o ouvido externo e consiga atingir o inseto. Pronto. Normalmente, só de fazer isso, você imobiliza e acaba matando aquele inseto. Então esse incômodo, esse desconforto inteiro já passa. O paciente já dá um sorriso para você, o que já é um ganho naquele dia. E aí você parte para a irrigação. A irrigação é a mesma coisa aqui. Você vai fazer a mesma coisa que você faria. Então, corpo estranho, inseto, você vai fazer irrigação de xilocaína. Não esquece disso, tá? Primeiro, xilocaína. Segundo, a irrigação, lembrando, soro morno, tá? Soro temperatura corporal. E vai fazer uma instilação com seringa e catéter plástico, né? Catéter que não seja traumático. Então, lembra da sondinha uretral e do gelco da Bocati. Falou? Beleza? Pegou? Não vai esquecer mais? Então, um abraço. Valeu.